E se eu te dissesse que seu tempo livre, na verdade, não é seu? Que ele é um conjunto de minutos que a sua mente usa todos os dias pra ficar te lembrando de tudo que você poderia estar fazendo. Desde a faxina que você adiou, do projeto que você nunca começou, até a manutenção dos seus amigos e correr 5 quilômetros que hoje em dia todo mundo corre. E tudo isso com uma coisa bem embalada, bem bonita e instagramável. A produtividade. Bom, eu sou o José e eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que sua mente descansou? Sente-se bem. Estou cansado, Alfred. E nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre o dilema da produtividade e do perfeccionismo, e como ele afeta todas as esferas da nossa vida e às vezes a gente nem percebe. A gente tá vivendo num tempo que a produtividade virou um novo artefato de autoestima, e te vendem de uma forma muito explícita, que você provavelmente já deve ter ouvido, que é, se você não tá produzindo, você tá ficando pra trás, e o descanso é sinônimo de fracasso. Spoiler, não é. E fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te provar por A mais B que não é. Inclusive até a referência de Harvard eu trouxe pra vocês, gente, pra calar bem a voz da cabeça que fala que você tem que produzir o tempo inteiro. Então, por favor, já curte o vídeo e se inscreve aqui no canal. Então, segundo a Harvard Business Review, falei que tinha Harvard, essa compulsão tem um nome muito claro, que é a produtividade tóxica. Ela vem no sentido de que a pessoa quer ser útil o tempo inteiro, inclusive a produtividade está super associada a esse sentimento de querer ser útil, mesmo quando sua mente e seu corpo precisam de uma pausa. A gente teve um caso muito recente da influenciadora Manuela Sitti, que é uma influenciadora ótima, inclusive gosto bastante do conteúdo dela, e ela faz diversos esportes diferentes na rotina dela. Então ela acorda às 5 horas da manhã, ela faz as atividades dela, estuda por longas horas, faz 3 tipos de esporte diferentes, compete, e recentemente ela acabou tendo uma crise de exaustão e acabou sendo levada para o hospital. Eu não sei se ela realmente foi internada, mas ela veio às redes sociais contar um pouco sobre isso, e ela deixou muito claro, inclusive isso foi muito legal da parte dela, que ela estava cansada, mesmo já estando nessa rotina há muito tempo. Às vezes a produtividade pode te levar a limites que não são necessariamente esperados e muito menos saudáveis. Não é normal ver uma menina de 20 anos parar no hospital por estar produzindo muito. Só que no meio dessa corrida que não acaba nunca, a gente tem uma outra coisa vindo por trás das cortinas, o perfeccionismo. E ele vem, gente, que nem um personal trainer neurótico gritando pra você que nunca tá o suficiente, mesmo que seja a primeira vez que você tá performando aquela atividade. Inclusive, eu vi uma visão bem interessante da psicóloga Ellen Henderson falando sobre o perfeccionismo. Ela diz que o perfeccionismo, na verdade, não é uma pessoa que quer buscar ser perfeita a todo custo. Na verdade, é uma pessoa que quer se sentir suficiente. Isso é real. Muitas vezes eu me senti querendo impulsionar e fazer mais coisas por aquela atividade, não necessariamente porque eu queria ver aquilo na melhor qualidade possível, mas eu queria me provar o suficiente para fazer aquilo direito. E isso gera um efeito paralisante na gente, né? Quantas vezes você recebeu uma coisa para fazer, você começou a procrastinar aquilo porque você achava que era muito difícil, que você queria entregar o melhor de você, então ia demandar mais tempo. E aí quando você pegou para fazer aquilo lá, na verdade você terminou em 5 minutos, né? Então talvez não fosse tão difícil assim, mas a nossa cabeça acaba plantando essas autossabotagens porque a gente quer ser perfeito naquilo que a gente tá se dispondo a fazer. Meu único medo é que eu sempre me saboto quando eu estou bem perto da felicidade. Você o quê? Na minha vida, vejo que sempre que estou perto de conquistar a verdadeira felicidade, uma pequena parte de mim diz, você não merece isso, e outra pequena parte diz, eu concordo. Inclusive tem um estudo feito pela London School of Economics que fala um pouco sobre o antagonismo da produtividade e do perfeccionismo, e o quanto o perfeccionismo consegue minar a produtividade aos poucos. Então, enquanto a produtividade quer que você entregue cada vez mais, o perfeccionismo vai fazendo com que você paralise na primeira atividade que você pegar porque você quer que seja perfeita. Alguém aí já assistiu o meu filme favorito de todos os tempos, O Cisne Negro? Bom, gente, O Cisne Negro, também conhecido como o melhor filme de todos os tempos, na minha opinião, conta a história da Nina, que é uma bailarina do corpo de balé de Nova York, e ela tá buscando a ascensão dela como bailarina. E aí surge um papel super importante na carreira dela, num momento super propício, que é o papel de fazer a Rainha dos Cisnes no espetáculo Lago dos Cisnes. Só que a Rainha dos Cisnes, ela tem duas faces. Ela tem o cisne branco, que a Nina performa super bem, porque ela é extremamente técnica e focada, e tem o cisne negro, que é uma versão completamente voraz e crua e completamente emotiva, não tem tanto apego à perfeição. Então o cisne negro, pra Nina, foi um desafio muito grande. A Nina queria ser perfeita, e muitas vezes a perfeição está associada à falta de emoção, porque para muitas pessoas a emoção leva ao erro. Então ela tá focada em ensaiar até a exaustão e eliminar qualquer falha. Só que no final ela quebra. O perfeccionismo da Nina não era só buscar a perfeição. Eu senti. O quê? A perfeição. Foi perfeito.
era buscar se sentir suficiente, mostrar para as pessoas que ela era suficiente. E, gente, bem aqui no off, quantas vezes a gente não faz isso? Claro, não na proporção da Nina, mas a gente sacrifica nosso descanso, nossa saúde, nossas vontades por um tipo de nível que ninguém nunca pediu pra gente estar. E se alguém pediu, por favor, reveja essa relação. Mas que a gente se cobra muito pra estar nesse nível, né? A única pessoa no seu caminho é você mesmo. É hora de se livrar dela. Solte-se. E a cultura pop tá tentando falar pra gente há muito tempo sobre esse tipo de situação, né? A gente tem diversas produções que retratam esses temas, como, por exemplo, O Diabo Veste Prada. A Andy tenta a todo custo se enquadrar e se mostrar o suficiente pra Miranda Priestly. E no começo ela nem queria fazer parte daquele mundo. Pra hoje à noite, de Miami pra Nova York, tá? Eu sei que é um furacão. Vocês não têm nada? Como assim vocês não vão decolar? É pra Miranda Priestly. Eu sei que... A gente tem a própria Nina, que eu trouxe pra vocês. Que a Nina, ela tenta ao máximo possível fazer parte de uma coisa que, no final, acaba refletindo muito mais do que ela queria ser pra ela mesma. E esses filmes, essas produções, elas na verdade são bem um alerta pra gente, porque a linha entre a produtividade e a perfeição é muito fina com a da autodestruição. E a gente cruza essa linha várias vezes sem pensar. E essa linha é cruzada várias vezes quando a gente acaba sacrificando uma coisa que é importante pra nossa saúde, pro nosso bem-estar e pra nossa vontade, sem nem pensar duas vezes. Mas deixa eu te perguntar, e se a resposta estiver no descanso, na verdade? Tem vários estudos que mostram que, na verdade, o descanso é o maior aliado da produtividade. Já deve ter ouvido falar do método Pomodoro, por exemplo, onde as pessoas estudam um determinado tempo, então 30 minutos, 45 minutos, e pausam 5 minutos, uma pausa boa mesmo, onde a pessoa não faz nada, ela fica parada por 5 minutos, olhando para o teto, fazendo alguma atividade que não demanda raciocínio lógico ou desenvoltura cognitiva. Ela só vai parar ali e descansar um pouco. E isso ajuda tanto a produtividade, a pessoa consegue consolidar muito mais o conhecimento do que a pessoa que fica lá 13 horas estudando ininterruptamente. Inclusive o sono, por exemplo, se você não tem uma noite de sono de qualidade, esquece, você pode ter estudado 20 horas ininterruptas, se você não estiver usando nenhum tipo de substância aí, mas você pode estudar 20 horas ininterruptas. Se você não conseguir dormir bem, gente, conhecimento, vai pela privada, pode dar descarga, porque não adiantou de nada, vai ter que estudar mais várias horas depois e vai ficar nesse looping pra sempre. E no final, você só precisava dormir muito bem e fazer essas pausas regulares. Ou seja, gente, as pausas estratégicas são a solução do seu sucesso, porque elas fazem com que você tenha a famosa e tão buscada constância. Ninguém que se leva ao extremo o tempo inteiro, gente, consegue alcançar a constância. Isso é um fato. Se você dá 110%, 120%, 130% de você o tempo inteiro, uma hora seu corpo não vai aguentar, sua mente não vai aguentar. E aí você vai parar lá no hospital com exaustão e eu vou querer saber o que você vai conseguir produzir com um burnout. Inclusive a psicóloga Carol Dweck fala um pouco sobre isso, que na verdade o sucesso está muito mais ligado à tentativa e ao erro do que necessariamente a pessoa que fica tentando ser perfeita o tempo inteiro e acaba não entregando nada, porque tem medo de errar. E, gente, vamos falar uma coisa muito séria? Não sei quem que normalizou isso de que se você não for bom numa coisa de primeira, você não serve para aquilo. Isso inclusive é o suco do perfeccionismo, né? Que se você não for bom de primeira numa coisa, você já não nasceu para aquilo, pode reencarnar de novo e nunca mais tocar naquilo na sua vida. E, gente, isso é muito mentira. E aqui eu trago exemplos. Vocês sabiam que o Ed Sheeran não sabia cantar? Pois é, gente. Inclusive o Ed Sheeran fala em várias entrevistas que no começo ele era péssimo e depois que ele foi aprendendo a cantar. When people go, you're so talented, you were born with natural talent. I'm like, no. Okay. have a listen to this, right? This is the yeah. Basically, all I'm saying is when people say artists are born with talent, you're not. You have to really learn and really practice. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my mic like this. It starts off. It has gone. Imagina se ele tivesse desistido. Ele estaria lá no meio da Inglaterra capinando um lote, eu acho. Não sei o que ele faria. A Grazi Massafera mesmo, por exemplo, ela era uma ex-BBB. No primeiro trabalho de atuação dela, ela foi, coitada, foi escorraçada. E hoje ela é super consagrada como atriz. Ela fez Verdades Secretas, foi até nomeada para prêmios internacionais. Então imagina se ela não tivesse sido constante. Se ela não tivesse pensado no que ela poderia melhorar e no que ela poderia aprender com aquilo lá. Quando eu fiz Verdades Secretas, até então eu trabalhava por dinheiro, tá?
Eu falava assim, eu tenho uma oportunidade, eu tenho pessoas investindo em mim, eu tenho pessoas acreditando em mim, por que eu não vou acreditar? Eu tenho que acreditar, então eu fui movida muito nisso. De repente, eu comecei a sentir prazer e aquilo era novo, estranho. Você demorou muito tempo pra achar que você tinha a prerrogativa de se De satisfazer. acreditar em mim, de acreditar que eu era capaz. Até então, eu era movimentada pelo outro, quase, né? E quando eu fiz Verdades Secretas, foi ali que eu senti prazer. Eu falei, eu estou sendo respeitada. Porque até então, eu era a cerejinha do bolo das produções. Eu trazia O charme. a grana, Ai. o charme da Lourinha. Sei lá, Isso entende? te chateava? Porque ia me Chateava chatear. um pouco, mas eu soube usar o sistema a meu favor. Maravilhoso senão eu deixo ele me também. engolir. Tá. É o meu Ótimo. momento. A produtividade, gente, a de verdade mesmo, não é essa que te vendem no Instagram. Ela quer que você respire, ela quer que você viva, ela quer que você consiga conciliar o seu tempo de prazer com o seu tempo de fazer as suas obrigações. Ela quer que você aproveite. Então, se a gente tá perdendo todo o nosso tempo tentando alcançar uma coisa que a gente nunca vai conseguir, vocês também concordam que é uma perda do nosso recurso mais precioso que até hoje ninguém conseguiu comprar, que é o tempo? Na próxima vez que a vozinha da sua cabeça te disser que descansar é preguiça, lembra da Nina. Escolhe não dançar até sangrar. Bom, mas essa é só uma opinião e me conta a sua. Eu realmente quero saber. Beijo.